Oi, gente, tudo bem? Bem-vindo a mais um AGCast. E hoje, né, é uma pessoa diferente que está aqui hoje com vocês, né? Então, meu nome é Kaique, sou estudante de Relações Públicas aqui da Anhembi Morumbi. E o nosso convidado de hoje é uma pessoa que tem mais de 23 anos de experiência, formado aqui também na Anhembi Morumbi, ex-estagiário da AGCOM, e é um convidado de peso, hein? Então eu vou tentar sugar o máximo que eu puder. E olha que vou deixar que ele se apresente também um pouquinho, porque se for para falar dele, a gente vai ficar aqui 2 dias. Então, com vocês, Tico Marcondes. Boa tarde, obrigado Kaique pelo convite, obrigado a AGCOM por estar aqui também. Estou feliz se ele pudesse compartilhar, né? Acho que o mais compartilhar sempre é aprender. A gente estava assim, conversando antes sobre, né, o que conversar, o que fazer, e aí é engraçado quando a gente vai conversando, vai vindo um monte de insight, várias histórias e os aprendizados que elas trouxeram, então isso é muito bacana. Vou estar aqui de volta na Anhembi. Sim. Então, para a gente começar, uma pergunta que a gente sempre escuta quando a gente é estudante, quando a gente entra na faculdade, até dos nossos familiares. Eu quero te perguntar, uma pergunta muito difícil. Tico, por que relações públicas? Tá. Quando eu fui prestar o vestibular, na época, eu trabalhei muito tempo com lazer, recreação, antes de entrar na faculdade, né? Assim, eu já trabalhava e tal. Quando eu fiz o meu teste esse vocacional no cursinho, deu relações públicas. Mas, na verdade, eu queria fazer educação física na época. Nossa, olha aí. E foi engraçado porque eu estudava numa escola pública. E na época, para quem queria fazer o vestibular da Unesp, a gente tinha bolsa. Algumas pessoas, enfim, né, você tinha que se candidatar para ganhar bolsa. O que rolou? Até teve uma entrevista assim na época, né, assim, que eu participei por ganhar essa bolsa. E aí, assim, na entrevista se perguntaram, mas o porquê que você quer fazer educação física lá, né? Falei, porque eu gosto de trabalhar com gente. Falei, tem alguma coisa diferente que não é só educação física, é assim que eu queria. E foi interessante porque hoje em dia eu percebo que isso é real. Então, assim, para ser RP, claro que você tem que conhecer 1000 entremeios assim, da comunicação, isso é óbvio. Mas você precisa gostar de trabalhar com gente, então não tem jeito. Então, isso, assim, me encantou. E eu lembro que quando eu me formei, eu acreditava que eu poderia assim, trabalhar com as RPs mais humanas, né? Assim, as relações públicas mais humanas, né? Assim, humanizar esse lado. Então, eu fiquei muito feliz de poder fazer a faculdade. Depois eu conto mais como foi, mas foi muito bacana. Já vou pegar esse gancho que você se formou em 2014. 15, por aí. Nessa época eu tinha eu estava na época no ensino médio. Tá. Então era um outro universo acadêmico, um outro universo de mercado. Tá. Então eu queria que você falasse pra gente como que foi essa experiência passando aqui na Anhembi nessa época. Como que foi o primeiro impacto, como que você chegou aqui, qual era a sua matéria preferida e por aí vai. Tá bom. Eu vou botar um ponto antes dessa história, que acho que é bacana. Pode falar. Eu entrei na faculdade em 96. Eu me formei em 2015. O que aconteceu? Meu Deus. Eu vivi a época do final dos anos 90 na faculdade. Então eu iria me formar em 2000. Mas eu estava num outro momento assim, na minha vida e eu tranquei a faculdade. E aí eu fui trabalhar com um monte de coisa, com lazer, fui trabalhar com evento. Eu comecei a trabalhar com logística, né, assim, de evento antes também. Quando eu virei para produção, eu entrei numa agência. Eu fiquei trabalhando lá 5 anos. No finalzinho, 2012, ali, eu falei, cara, acho que tá na hora de eu voltar à faculdade. E aí eu voltei. Eu prestei a faculdade, mais o vestibular e entrei de novo. A comunicação em si, no final dos anos 90 e 2013, já estava muito diferente. Imagina que tinha aqui na faculdade os laboratórios de internet. O que tinha era chat da UOL e Google para a gente poder pesquisar.
Sim. Essa era a nossa assim, relação com a internet. A gente não entendia muito bem Google, aqueles vários ozinhos, eu achava aquilo, gente, que estranho, o que é isso tudo? Anos depois, quando eu voltei, a gente tinha internet do celular. Ou seja, a comunicação ela era muito mais efetiva. Então, o ser RP, não que não era tão importante em 96, ele era importante porque as empresas elas tinham o seu lado assim, de comunicação, e isso era super importante. Ano 2013, qualquer assim, hashtag alguma coisa, você arranhava a imagem de uma empresa, ou você elevava. Então, a área assim, de comunicação, eu achei que ela tomou uma proporção muito maior. Então, foi interessante essa volta, você perceber esses dois lados. Quando eu voltei, uma das minhas assim, primeiras assim, matérias, eu já trabalhava com eventos, foi a matéria de eventos, com a Lili, Provenzano, e foi engraçado porque eu vi que tinha uma teoria por trás de tudo que eu fazia. Então eu já trabalhava com evento, fazia um monte de evento já, com produção, e eu olhava aquilo e falei, gente, mas tem umas teorias que eu não entendia. E aí eu comecei a entender tudo que eu fazia, que tinha um porquê, um propósito, que eventos ele fazia parte de uma das ferramentas da cinecomunicação, e eu comecei a olhar outras coisas assim na comunicação que eu não fazia ideia. A matéria de gestão de crise eu gostava bastante, a matéria de oratória foi bem interessante também. Nossa, vou ter que nominar tudo, ferrou. Mas tiveram várias matérias muito legais, assim, era muito bacana. Eu lembro dos professores, então, a Thaís, o Vicente, a Lili, a Mazé também, que dava aula pra gente na época, que era a nossa coordenadora. Então, era bem interessante. E estudar mais velho é mais interessante ainda, porque eu era o tiozão da classe, né? Eu tinha 35 na época. Você tinha quantos anos na época? 35. Então é engraçado você voltar a ser mais velho, entendeu? Porque você quer estudar e a galera tá no outro ritmo e tá tudo bem. Quando eu tinha os meus 18, 20, era a mesma coisa. É da idade. Então foi interessante ver esses dois lados, assim. Uma das coisas que foi interessante quando eu fui fazer a matéria assim, de eventos foi que eu comecei a entender o que eu fazia e as pessoas começaram a querer entender o que eu fazia. Porque eu chegava dos eventos cheio de coisa, né, assim, na faculdade, e a gente trocava ideia, batia papo, e a galera queria entender o que era aquilo. Então foi legal que eu comecei a compartilhar a minha verdade sobre eventos, né, os meus aprendizados, para compartilhar para eles. Hoje eu sei de algumas pessoas que estudaram comigo que continuam atuando com eventos, por exemplo. Então isso foi muito bacana, assim, vê-los voar, assim. Tem contato com eles ainda ou não tem contato? Via redes sociais. A gente se fala, assim. Mas foi interessante. Hoje eu fui fazer uma pesquisa, né? Porque eu fui pesquisar minhas fotos para lembrar. Sim. Não, é interessante isso. Eu fui fazer uma pesquisa e eu comecei a ver fotos dos eventos que eu, como aluno, eu participava. Sim. Então isso foi bacana. Eu participei de 2 IRERPs, que são encontros regionais dos estudantes de relações públicas. Então era a galera assim do Paraná e São Paulo, porque do Conrep. Ou do Conrep 2, né? Isso. Mas era um evento meio autônomo, onde os alunos eles se organizavam. Então eu achava muito legal. Eu fui para Curitiba e fui para Bauru. Foi bem interessante, assim. Super tiozão ali da história. Então foi muito bacana também ver a molecada se movimentando, se organizando com opiniões, e com diretrizes deles, assim, foi muito massa, assim. Foi uma época muito interessante. Além de participar da RP Week, que foi algo que estourou muito, assim. Quando eu voltei para a faculdade, foi uma época que o Alf, o Pedro, o Ari, a Japa, eles se reuniram e começaram a fazer esse movimento que eu achei máximo, porque era uma coisa que era muito assim, velada, era muito, muito burocrática, né? Então foi muito interessante, assim, eles romperem umas bolhas, e aí vieram vários movimentos, enfim, depois a gente conversa mais sobre esse assunto. Mas foi interessante, porque foi um movimento massa, assim. Interessante. Você falou do RP Week, né? Acho que quem estava nessa época na faculdade, a gente queria estar nesse lugar, né? De ver profissionais falando da área de uma forma
mais leve, de uma forma mais descontraída, Sim. né? Que, querendo ou não, é um assunto que a gente olha para os profissionais hoje, eles são meio gestados para poder falar, são meio duros para poder falar. Uhum. Mas, voltando aqui na Bora. Embi, você também foi estagiário da GECOM. Sim. Isso é muito importante Sim, falar. sim. Né? E como que foi essa experiência? Conta pra gente. Como que foi essa experiência de estar aqui na GECOM? Porque é totalmente diferente. Você estava em um mundo e agora a gente está em outro mundo. E é muito importante o pessoal que está ouvindo, assistindo a gente, saber um pouco de como que era antes e como que está agora. Né? Você fala um pouco como tá antes, eu falo como que tá agora. Tá bom, porque eu não sei como tá agora. Bom, o que foi interessante assim, na minha entrada, quem que era a professora? A Thaisa, que era quem organizava ali. Assim, eu tinha quase a idade da Thaisa, tá? Talvez, ou parecido ali. Quando eu entrei, mais uma vez, era um espaço cheio de jovens, chega eu lá. Mais barbudinho, tananã. Foi interessante para ver e perceber as outras áreas da comunicação. Às vezes, dentro da faculdade, a gente fica tão envolto no nosso universo do nosso curso que a gente acaba não vendo os outros. Isso para mim foi um ganho super massa, assim. Eu lembro que na época a gente teve que fazer a Pro Week, que era a semana assim, de comunicação. Uhum. Eu fui incumbido de trazer os palestrantes, então todos os palestrantes da área de RP fui eu que trouxe assim, na época. A Mariana Saigon, o Mauro, que era da MVL, os meninos lá da Todo Mundo também, o Márcio Cavalieri. E foi muito massa, assim, porque eu me entendi como RP. Porque às vezes a gente... É o tal do network, essa coisa toda. Mas é saber usar isso de uma maneira muito propositiva, assim, saca? E de ver que as pessoas que estão perto assim, da gente, elas podem co-construir assim, com a gente. Então, foi massa de mostrar para mim mesmo que eu conheci essas pessoas e fazer assim, um convite. O máximo que podia ter era um não. Uhum. Mas o máximo que eu tive foi um sim, então isso me deixou muito feliz. Então foi a Pro Week que foi o primeiro esse movimento, que aí eu comecei a me aproximar mesmo lá da GECOM. E aí, em 2015, era o ano do centenário das relações públicas assim, no Brasil. Estava tendo um movimento em vários lugares, evento aqui, evento lá, e eu ia participar de vários para ver, né, assim, enfim, para estar junto. É legal estar, né? Assim, pelo menos ver o que está acontecendo, acho que sair um pouco assim da bolha e essa vida mais presencial, que talvez, quando a gente fala, né, assim, de RP, claro que tem as internets, as redes sociais, as mídias e tal, mas é legal estar no presencial também, ver o que está acontecendo, porque mas a relação acontece assim no presencial. Assim, tanto é que a gente está conversando ao vivo aqui, né? Você podia estar cada um na sua casa, com telinhas e conversando também. Enfim. E aí, eu tinha que fazer o meu estágio. E aí, só que eu estava já trabalhando, enfim, então eu tinha horas a cumprir. Que era obrigatório, né? Que era obrigatório. Ah, hoje não é? Menino, que bom saber. RP não. RP não. Mas eu achei muito massa, porque foi uma hora onde eu... Assim como ser humano é interessante, né? Você achar que você sabe tudo, mais velho e tal, mas você poder, assim, se fragilizar e voltar, dar uns passos atrás para reaprender. Então aí a gente teve essa sacada de fazer esse evento. Foi um evento que foi num sábado, acho que foi 23 de dezembro, alguma coisa de dezembro. Enfim, não vou lembrar agora qual é a data real, mas alguma coisa de dezembro de 2015. Sim, por causa do Dia Nacional de Relações Públicas. Perdão, 2014, você tem toda a razão. Eu acabei em 2014 e aí eu recebi o diploma em 2015, perdão, você tem toda a razão. E aí eu, como um produtor de eventos RP,
eu comecei a organizar. Então eu tive que montar junto com mais outros alunos, que a gente fez nessa minha equipe, e aí a gente tinha gente de vários anos para poder ajudar. Assim, toda a parte de quem ia falar, como que ia acontecer, quais iam ser as atividades, fazer alguns murais, a divulgação. Então isso foi muito bacana de poder ajudar a liderar esse processo, assim. E foi interessante porque aí dentro da GECOM tem a parte assim, de comunicação, assim, do pessoal que faz a arte, do pessoal que cria outras coisas. Sim. Então foi interessante me engendrar com essa galera toda, assim. Então acho que é muito rico a GECOM para não ser só de uma matéria, de um curso, mas você juntar todas as potencialidades de todos os cursos ali. Sim. Hoje ainda continua esses núcleos que a Me gente conte, chama. então, como está hoje. Hoje a gente continua com esses núcleos de redação, criação, produção, núcleo de conteúdo. Legal. Então a gente ainda continua com esses núcleos todos aqui. E aquilo que você falou, eu como RP, o único RP dentro da TGCom, é muito importante que a gente tenha uma visão ampla das coisas. Então quando a gente entende que a gente está em um lugar de estratégia, de uma visão mais ampla, a gente acaba se enturmando com todos os núcleos e a gente aprende muito com os outros, né? Como você falou, a gente sai da bolha, a gente sai da caixinha. E é isso. A GECOM, ela é para isso, para a gente criar esse hábito de aprender com os outros e sair um pouquinho da caixinha. Porque eu posso aprender muito com redação, posso aprender muito com criação. E é isso. Pelo que você falou, não mudou muita coisa, não. A essência continua... Essa não é obrigatório, mas o estágio é isso. O estágio não é obrigatório, a gente tem as horas obrigatórias, Sim. né? Mas a gente faz de uma outra forma. Legal. Já o estágio obrigatório já não é tão obrigatório assim. O que eu acho legal é que, assim, o mundo fora da faculdade, você vai lidar com todo mundo. Então, por que não fazer isso aqui dentro, entendeu? Eu acho que isso é interessante, sei lá. A gente estava até, assim, comentando, né, antes de começar aqui. Aqui é um espaço de um podcast onde seria mais, assim, de comunicação e, de repente, vem as outras áreas para poder fazer os podcasts. Vamos misturar, vamos, né, fazer um pouco essa mescla entre todo mundo. Acho trazer que mais, muito rico. né? Sim. Trazer mais da faculdade para poder também falar muito mais, não só o núcleo de comunicação ou de moda, né? Sim. E o sua saúde. O que eu acho legal é porque a gente pode ter um olhar, isso assim, acho que desde que eu fiz em 96, em 2013, quando eu voltei, olhar a faculdade muito mais do que tirar nota e passar de ano, saca? Sim, eu importante. Acho que, entendeu? Eu acho que assim, participar dessa vida acadêmica é muito legal. Para uns não é, mas para quem gosta, eu acho que é muito legal. Também, né? Então precisa ter tempo. E tá tudo Tem bem muita também. gente que tá na faculdade, que já tá trampando, que já tá nos seus trabalhos, e tá tudo certo também, Tudo certo. não tem nenhum problema. Mas essa vida acadêmica, que depois passa e acaba E acabou. E acabou. A experiência universitária já foi. Eu confesso que quando eu fiz em 2013 do que em 96, eu fui muito mais ativo em 2013. Muito mais ativo. Então era interessante. É interessante. Quando a gente sai e depois volta, pelo menos eu tô voltando pela 4ª vez em relações públicas. É mesmo, rapaz? Conta aqui, eu vou te entrevistar então. Eu tô voltando pela 4ª vez. Eu entrei na faculdade em 2018, em outra faculdade, e eu fui tentando até conseguir entrar aqui. Mas sempre RP. Sempre RP. Então Sempre RP. foi nada do certo. No final dá certo. E aí, quando a gente volta, a gente já tem essa mentalidade de eu tenho que aproveitar, eu tenho que sugar o máximo que eu posso, eu tenho que viver a experiência que a universidade traz pra gente também. É porque eles oferecem isso pra gente, né? Tá aqui, né? Até para criar um network, para criar relações com professores, coordenadores, convidados. Sim. Né? Porque passou disso aqui, para criar uma relação lá fora é um pouquinho mais difícil. Posso falar enquanto a gente estava falando, assim, aqui por trás, aqui assim, nas câmeras, a gente tem 2 técnicos que são aqui da facu. Eu tô louco para saber qual programa ele usa para fazer a captação e a edição dos vídeos, porque é legal isso também. Assim, saber o que ele tá cortando, qual é o corte, qual a câmera, enfim. É legal aprender essas coisas, porque isso você vai levar para fora, entendeu? Então, hoje em dia eu trabalho mais a pandemia, hoje em dia um pouco menos, mas eu trabalhei com streaming, com, assim, câmera, e eu fui aprendendo dentro desse processo. Então, é legal a gente aprender todo esse outro lado também.
que mais, meu jovem? Show. Segurando o papo. Tá muito bom. Tá muito bom, né? Então, com mais de 23 anos aí de experiência em eventos, quais foram os momentos mais desafiadores e gratificantes ao longo da sua carreira? Porque, né? Você é especialista em direção artística, roteirização e gerenciamento de conteúdo em eventos. Sim. Então vamos lá. Antes de você começar, a gente tem uma UC aqui em RP que se chama Produção de Conteúdo em Multiplataformas. Olha só. E aí, quando eu li o seu currículo no LinkedIn, Ah. eu falei, interessante. Porque a gente tem uma visão de gerenciamento de conteúdo, mas como você é mais focado para eventos, aí eu falei, vou Tá, perguntar então eu isso. vou te devolver a pergunta, depois eu respondo a sua, tá? Tá. O que é o gerenciamento de conteúdos para vocês? Ou a criação de conteúdos? Hoje em dia, só para entender. Eu acredito Tá. que seja o gerenciamento de tudo. Tudo que sai, tudo que é criado, tudo que é produzido, tudo que chega, tudo que o cliente pede através de um briefing. Tá. Né? Então a gente tem um briefing, então a gente tem uma produção através disso, então tem uma avaliação para chegar na ação. Tá bom. Vamos dizer assim, o gerenciamento engloba isso tudo. Isso dentro de campanha, de comunicação interna, Isso. essa coisa toda, tá bom. Vamos Fechou. colocar Tá dessa bom. forma geral. Tá. Ok. Então vamos lá. Vou primeiro na parte dos desafios, depois a gente Isso. fala do que eu tenho feito atualmente. Que não é fácil. Gerenciar conteúdo não é fácil. Não, mas espera que eu já chego lá. Eu chego lá Vamos lá. porque são uns gargalos dos eventos. Tem bastante esse gargalo, esse é um deles. Bom, desafios. O desafio de chegar, eu, jovenzinho, dentro de um evento e ter que trabalhar no evento sem ter muita ciência do que era. Na época eu trabalhava com lazer. Eu comecei a fazer alguns eventos corporativos usando as habilidades de um recreador na época, que é a empatia, é o bom humor, é saber se comunicar bem, etc. tal, para fazer parte dentro de um evento que tinha 1.500 pessoas, que não tinha um hotel assim, que comportasse isso. Então eles dividiam em hotéis assim, diferentes, e aí eles dividiam em grupos das regionais, mais ou menos grupos de 50 pessoas, que tinha um responsável. Então nós tínhamos monitores com cada grupo. A gente assim recebia eles, a gente passava informação e conduzia eles. Pessoal, almoço aqui, grupo 3, vem comigo, agora a gente vai entrar no ônibus, vai até o outro hotel, vai entrar lá na plenária, acabou, a gente volta junto, a gente fazia essa parte. Eu fiz isso acho que uns 3 anos. Era um evento da Lacta. Era um evento pré-Páscoa que eles faziam, tá? E eu fiz isso assim vários anos. Até que teve uma vez que eu assim, e sempre tinha uma agência que contratava a gente para poder atuar. Uma vez eu bati lá com a coordenadora e falei: oi, Denise, eu acho super legal isso que vocês fazem. Assim, foi uma hora muito engraçada, porque a gente tava indo embora, eu entrei, tchau pessoal, tchau, e saí. Me deu 5 minutos. Eu dei a meia volta e voltei pra falar com ela. Falei: Dê, eu acho super legal o que vocês fazem. Um dia posso vir trabalhar com vocês? Ou a gente conversar? Claro, vai lá na agência. Falei: nossa, tá bom. Simples assim, fácil. Deu frio na barriga e deu... Sim. Mas ela podia falar não, ela podia... Eu ir na agência e falar não, muito obrigado, e tá tudo bem. No ano seguinte eu fiz esse mesmo evento trabalhando com brinde. Imagina, ovos de chocolate, aquela coisa toda que a gente tinha que distribuir para 1.500 pessoas, era um auê. Sim. E eu comecei a organizar aquilo, com planilha, etc, tal, parará, e eles gostaram. Eu comecei a trabalhar muito com brinde. Fui trabalhar com um receptivo em aeroporto, segurando plaquinha, fiz transfer, comecei a fazer outras coisas, AIB, fiz home list, isso para a área de logística é um monte de coisa, tá? Anos depois, eu fui fazer a logística para uma agência de produção, que eles precisavam de alguém que organizasse a logística da produção. E foi aí que comecei a virar a chave pro lado de cá, pro lado da produção. Então foi interessante ter vivido a parte do lazer para chegar na parte da logística, entender tudo o que acontece, realmente dar valor para quem tá ali. Uma vez eu vi de uma dona assim, de uma agência que falou: manda assim qualquer um lá segurar a plaquinha lá no aeroporto.
Eu fiquei pensando, falei, gente, se o cara já erra nesse começo, que é a hora que você recebe as pessoas, você já arranha o seu evento já de cara. Se o cara não tem habilidade de resolver as buchas lá, assim, do aeroporto, que tem várias. Inclusive, onde eu vou parar o ônibus, onde eu vou parar a van, onde você embarca, atrasou o voo, espera um pouco para encaixar em outro, enfim, etc. Então eu comecei a entender a importância dos mínimos detalhes dentro desse lado de logística, entendeu? Quando eu fui para produção, que tem mais mil detalhes, eu comecei a entender que, poxa, tem coisa legal nessa história. De desafios, eventos legais, que eu acho que foram grandes assim, desafios, os 450 anos de São Paulo. Eu estava fazendo a minha transição entre o lazer e a logística ali. Foi um evento muito massa, assim, que hoje eu digo que eu não precisaria assim, receber, porque só pelo prazer de ter feito aquele evento, de estar em contato com as pessoas que estavam ali participando, assim, de ajudar a senhorinha a ir pro metrô, que não sabia ir, de gente que estava assim na fila e eu pedia para organizar, eles bem que se organizavam, isso assim, para mim foi muito assim, gratificante. Fora que depois assim acabou e desci pro Anhangabaú e teve show do Titãs, da Rita Lee e do Demônio assim, da Garoa. Foi ótimo. Pegando baita chuva. Então. Eventos mais complicados que eu achei que a gente ia ter uma habilidade assim melhor, porque era o mesmo evento de uma marca de cosmético que a gente fez em vários estados. O primeiro foi no Rio e deu super certo. Tinha uma galera bacana trabalhando e as funções todas azeitadinhas ali assim rolando. Aí a gente ia pra Bahia. Eu adoro ir pra Bahia. Só que trabalhar na Bahia, o povo é diferente. Como trabalhar no Sul é diferente, então você tem que se adaptar àquela galera. E quando eu cheguei, eu falei, o pessoal da Bahia é super animado. Não, o pessoal meio bravo. Eu falei, gente, o que tá acontecendo? Não sei o que lá. E depois eu fui entender que eu tinha que me encaixar com o público. Aí, não ter feito a faculdade antes, e teve depois, a gente começa a entender dos stakeholders, entendeu? Então é legal você entender o público que você está atuando e como você pode adaptar o seu evento para ele. Eu acho que tem, assim, tem esse lado, né? Às vezes a gente quer fazer o evento porque a gente quer fazer, mas o que o público está querendo? Ou como o público reage? Acho que tem um pouco esse lado. Uma vez a gente ia fazer um evento assim na Bahia também, Bahia, Fortaleza, enfim, era no Nordeste. E deu um surto, eu não sei se era de dengue, de febre amarela, não sei o que teve. O evento, ele teve que trocar de lugar. A gente foi pra Punta Cana. Então a grana que ia para esse evento aqui, eles cancelaram, jogaram pra Punta, isso coisa de 1 mês e meio, 2, tá? No máximo. Só que ninguém na agência falava espanhol, então a gente teve que fazer aula às pressas para aprender falar espanhol, inclusive falar com os fornecedores de lá, fazer visita técnica, ir lá, ver, fazer acontecer. O evento foi demais, deu muito certo, assim. Então foi interessante que às vezes a gente vê esses desafios e é legal enfrentar essas crianças todas e fazer acontecer. Acho que é bem massa, assim. Quando passa, a gente fica... E aí você vai entendendo todos os passos que você precisa ter para poder fazer evento fora. E aí você entender que os fornecedores são diferentes, os públicos são diferentes, as atrações, as burocracias. Enfim, então tem todo esse outro lado, assim. Então esses são alguns desafios, tá? Tem um monte, como assim, lidar com o público, lidar com o fornecedor, prazo, briefing. A gente brinca assim, né? Assim, de briefing mal passado, né? Tem vários. Tem um briefing mal passado também de falta de informação, onde o cliente não compartilha tanto. Então a gente vai aprendendo a lidar até para puxar para poder construir os eventos. O desafio começa aí, né? O desafio começa aí. Assim, a gente fala sempre que a gente pode ter mais informação dentro dos eventos, é muito bacana para a gente poder ter prazos para poder assim desenvolver. Prazo é outra coisa, que é um grande assim, desafio, porque as pessoas daqui a um mês eu vou fazer evento. E não é bem assim, porque isso demanda muita coisa. A gente estava conversando um tempo atrás, teve até uma informação que chegou, né? Essa é uma reportagem que eu não vou saber a fonte, mas que disse que a profissão assim, de eventos é uma das
10 mais estressantes, entre médico, entre advogado, entre um monte de coisa. Porque é pressão, você precisa fazer dar certo naquele curto espaço de tempo. Então não tem muito jeito de você falar, amanhã eu entrego. Não, o evento tem que sair agora. Você planejou há meses, mas naquele momento tem que dar tudo certo. Entendeu? Então, tem esse lado, né, essa pressão de fazer acontecer. Tudo é mais leve quando tem planejamento, quando tem uma organização, quando tem menos alterações. Tem muito pessoal que fala, gente, aqui não é assim pastelaria. Tira um pastel de queijo, agora quero um de carne, agora quero um de frango, catupiry. Não dá, tá? Então a gente brinca até entre os profissionais, né? Assim, de evento tem um pouco isso. Mas é um lado que, assim, tudo que é planejado e organizado com antecedência, você consegue se precaver para as eventualidades que vão chegar próximos do evento, que sempre acontece. Mas, às vezes, nem tem esse planejamento antes, tá? Entrando para o lado de já assim, de direção de conteúdo, eu fiz um evento esses dias que chegou no dia, chegou o PPT e os vídeos para mim. Você vira. Isso. E no dia anterior chegou o roteiro. Roteiro. Antes do evento. Antes do evento. Então, assim, a gente faz e acontece. Sim. Tem que fazer, né? Tem que fazer. Não precisaria ser estresse? Não. Assim, ok que vai mudar o roteiro, ok que vai mudar o PPT, ok que vai mudar todos os conteúdos. Mas passa para quem vai fazer a direção e vai, assim, gerenciar com antecedência, para ele já entender qual é o flow do evento, o que vai acontecer, como vai acontecer, para até poder já trazer umas sacadas do que pode ter, assim, que pode não ter, entendeu? Então, eu sinto que, às vezes, precisa ter mais esse contato pré-evento, de toda a parte de quem vai roteirizar, vai fazer a direção, vai gerenciar os conteúdos, tá? Porque a gente precisa abrir, precisa fazer o teste, precisa ver se não tem fonte, se o vídeo não está corrompido, quanto tempo esse vídeo tem, o volume desse vídeo. Porque a hora que você põe no ar, depois estoura, e aí qual é a culpa? É de quem está lá na house mix, né? Todos os técnicos. Mas se a gente não teve o prazo para poder fazer todos os testes antes, o susto é grande. Entendeu? E daí, assim, eu não vou pôr culpa em ninguém, mas é culpa do processo, na verdade, entendeu? Houve uma falha no processo. Eu acho que precisa ter esse olhar do próprio cliente, da própria agência. Eu, como autônomo hoje, eu tenho os meus clientes, que são as agências para qual eu trabalho. Tenho muitos clientes finais, que são as empresas, que pedem para eu estar assim, no evento, e outras que eu vou só pela agência e eu me comunico com o cliente. Eu, como um diretor artístico hoje em dia, eu tenho que isso ajuda tanto nas entregas dos eventos quanto nas relações. Preciso ter contato com o cliente, eu preciso saber o que está na cabeça dele. Porque quem vai executar sou eu e a equipe técnica. Então, se a gente não sabe o que está na cabeça dele, eu quero que seja a luz azul, eu quero que suba tal música, eu quero que vá subir três diretores. Aí já começa, mas vai ter cadeira? Qual microfone que ele vai falar? Ele já tem PPT? Ele sabe falar? Porque, assim, às vezes... A primeira coisa assim, que chegou aqui quando a gente entrou, fale perto do microfone. Isso a gente fala, mas o cara pega o microfone e ele leva lá longe. Aqui. Ele fica falando aqui, e aí o cara lá da mesa de som, ele fica tentando lá equalizar o técnico de som para puxar. Não, vamos trazer o cara para falar mais perto. Entendeu? E todo mundo quer falar assim de headset, porque é bonitinho, ficar com a mão livre, mas por muitas vezes o som às vezes não é tão bom quanto um microfone sem bastão. Ou de repente ele sempre tá aqui, ele puxa e a hora que volta já voltou torto, já mexeu, enfim. Nossos amigos técnicos são aqui, sabem muito bem o quanto eles sofrem com isso. Mas é engraçado, porque são coisas que, se eu tivesse prazo para fazer ensaio com os clientes, para fazer as explicações, talvez fosse um pouco mais tranquilo tudo isso, sabe? Então... E aí, falando de conteúdo... eu acredito bastante que a gente pode ter esse conteúdo antes, falar sobre o roteiro antes, até para pensar no flow junto com o cliente, né? Acho que tem um pouco isso tudo. O conteúdo de evento
é uma parte do que o RP faz, tá? Vamos pensar, por assim dizer, porque você cria Vamos ser sinceros, né? a ideia do que é, a ideia do flow, Sim. mas o que vai acontecer lá no evento... criei uma arte para pôr lá no telão, mas o telão, ele começa do palco, vai lá para cima, quem tá embaixo não vai ver o que tá escrito embaixo. Então, que tal a gente subir mais? Vamos pensar em botar bem 1 metro para cima, 1 metro, depende da altura assim no telão, enfim. Então, assim, tem muita coisa que pode ter. Quando tem os streamings, as lives, essas coisas todas, é o GC, são as telas assim, de apoio, as vinhetas, tudo isso que vai entrar no ar junto, sabe? E que pode ser usado de maneira mais organizadinha. Às vezes chegava tudo bagunçado. Hoje em dia, acho que a pandemia, por mais dores que a gente deve ter tido por doenças e tal, a gente aprendeu a fazer evento com mais roteirizadinho. Claro que tem os improvisos, etc e tal, mas é bom para quem tá na House Mix saber o que vai acontecer, para ele estar preparado para qualquer ação que vai ter no palco. Coloca a cor azul. Não, mas o cara nem programou a cor azul. Coloca tal música de parabéns, mas a gente nem sabia que tem parabéns. Não é fácil, parabéns. Não tem. Ponto, não tem. Às vezes nem tem o sonoplasta para fazer isso. Sim. Então tem essas coisas todas, entendeu? Sim. E você disse que isso foi um pouquinho antes de começar em RP. Qual parte? De estudar RP, de se formar em RP, que você já chegou. Tá. E em RP já tá vendo muito de eventos. Tá bom. Né? E como que foi juntar eventos e RP? Qual que é a importância do RP de fato dentro de um evento? Porque a gente tem aula de evento com a Liliane, inclusive. Um beijo para a Liliane. E é muito importante que a gente tenha uma visão muito imagética, uma ilusão de que a gente faz tudo, a gente consegue fazer pós-evento e pré-evento sozinhos, tranquilos, e não é assim que acontece. Então, qual que é essa importância real de um RP dentro de um evento? Vamos lá. Sinceridade, hein? Não, eu tô com umas respostas, mas eu preciso só mais organizar os pensamentos aqui. RP, ele precisa entender que ele precisa ter gente para fazer evento dele, que são realmente os profissionais de evento, tá? É o cara da técnica, é o cara que faz a logística, é o cara que vai cuidar das ativações. O RP, o primeiro passo dele é idealizar o evento. O porquê que eu vou fazer o evento? Porque fazer evento só para fazer evento também não funciona. Né? Então a gente tem o porquê que eu vou fazer, o que eu preciso atingir, qual é o meu objetivo. Beleza, achou isso? Beleza. Qual vai ser a temática? Qual é a roupagem que você vai dar no evento para encantar o seu stakeholder, né? O seu público final, né? Então, eu vou pôr uma temática de Olimpíada, por exemplo. Então, o porquê? Porque é o ano assim da Olimpíada? Não, porque a superação? Não, porque esse ano os embaixadores da minha empresa são atletas olímpicos. Ok, então você começa a criar isso, né? Isso dentro do briefing é super importante, tá? Então, vamos lembrar disso. Por importante. Favor, pessoal, faça um brief direitinho. E todas essas informações você vai começando a compor. É super importante você saber de quem trabalha, porque você vai precisar deles, inclusive, você precisa saber o que eles fazem para você pedir o que você quer. Eu quero que tenha luzes, flores, tá, mas época do ano tem margarida, época do ano... será que tem um gerador lá que vai dar energia? Então, assim... o RP, ele tem esse olhar macro do que é e da entrega que vai ser feita, que eu acho genial. E a hora que ele chega, ele tem que ou assumir a liderança, entender o que está fazendo, as outras áreas, ou ele contratar gente para fazer, e ele vai talvez ser a parte do atendimento dentro desse evento. O atendimento é aquele cara que faz a ligação do cliente com a agência. Entendeu? Então ele tem que saber o que acontece ali para poder falar sim e não para o cliente e organizar tudo o que o cliente quer para passar para a agência. Então essa função eu acho que pode ser muito bem feita. Eu acho que é um patamar muito bom para se voar, assim, saca? O X da questão que pode acontecer quando ele não conhece todas as áreas do evento, como é que funciona, etc e tal, começa a dar uns gargalos, mais ou menos por aí, entendeu? Não sei, o conteúdo,
Não, você precisa ter equipe para fazer isso. Então tem o cara da criação que vai criar o que você quer, tem um cara assim, da produção que vai atrás dos fornecedores, tem que ter um cara que vai fazer as ativações, que vai procurar novas tecnologias para você criar histórias para encantar os seus públicos. Então, dentro desse contexto de evento, eu acho que o RP tem esse olhar e, claro, se ele tem o dom e a habilidade de descer e fazer junto com a galera, melhor ainda. Ele vai ganhar pontos com o seu público interno, assim dizer, que são os seus fornecedores, que é, né, agência, etc. Tal, que isso dá um ganho enorme no evento. Senão ele vai ficar só lá em cima. Olhando de cima, né? Entendeu? Façam aí. E não é assim. Porque o evento não é glamour, né, pessoal? Então acho que tem uma coisa, é lindo, luz piscando, luz, festa, flores, festa, bebida, não. E não é assim. Muitas vezes eu fiz eventos onde acabava com festa, a galera ia beber e eu tava segurando o regra, porque se desse algum chaboura é que tem que segurar, né? Então tem que ter alguém sóbrio ali, entendeu? Por exemplo, eu faço mais produção assim de bloco, assim de carnaval. Fiz desde 2014. Bloco de carnaval, você faz? Foi quando a cidade de São Paulo voltou a ter o carnaval mais estruturado, né? Assim, começou a crescer de novo, etc. Tal. Quem fazia eram os donos, né, assim, dos blocos e estava tudo bem. Só que começou a profissionalizar, ter blocos grandes, a ter produtores de bloco, etc. Tal. Até a prefeitura pede um dos requisitos que tenha alguém mais responsável, um produtor em cada bloco, etc. Tal. Não sei como é que tá as normas hoje, depois eu trago informações mais corretas para vocês. Mas eu sei que tem gente mais assim responsável que fosse o representante assim do bloco, entendeu? E por muitas vezes a galera tá insana, muito louca lá na rua e tem que ter alguém que tá segurando o reggae, entendeu? Porque precisa conduzir um caminhão, tem os cordeiros, tem o serviço, o pessoal, alguma bagunça tá acontecendo. Até é importante saber que o bloco que tá na rua é responsável pelo público que tá nele. Se acontece alguma coisa, é o bloco que tá responsável, entendeu? Ambulância, essas coisas todas. Então, tem esse lado, assim, produção que é super importante. Entendeu? Legal. E você diria que um vive sem o outro? A RP consegue viver sem fazer evento e evento consegue viver sem um RP? Nossa, que pergunta boa. Pergunta de milhões esse pessoal. Bom, RP não faz só evento. Eu acho que a gente pode entrar por esse campo. Começa assim. aí. Importante. A RP tem 1000 áreas, tem a comunicação interna, tem o gerenciamento assim, de crise, tem os media training, tem um monte de coisa. E tem assim... É muito vasto, né? É muito vasto. Então, como é que a gente falava lá no Versátil? A gente era assim, generalista. Isso. Porque é uma área que pode fazer de tudo. Então, você tem um monte de caminho para fazer. Então, você pode escolher um caminho que te encante mais dentro das RPs. O meu caminho foi fazer evento, mas eu tenho amigos assim de RP que estão em outras áreas dentro assim de RP, e tá tudo bem. Então acho que RP vive sem evento. Evento vive sem RP? Depende do evento, tá? Por muitas vezes, aí é um gargalo da nossa profissão, que é inferno isso. Mas, por muitas vezes, os RPs não se colocam, ou não colocam, ou tem outras profissões que fazem o que a RP faz. Infelizmente, tá, gente? Isso é uma realidade. Acho que tem até umas perguntas sobre jornalista e RP. Lembro quando eu fiz a primeira vez, tinha uma coisa, mas quem faz assessoria de imprensa é jornalista, RP, jornalista, não, porque isso é da minha área. Gente, mas que tal entender que é uma interseção de todos, entendeu? É integrado, né? É integrado, entendeu? Porque o jornalista também tem habilidades que talvez a gente não tenha. Então a gente fazer, vamos dar mãozinha, vamos dar junto. Exatamente. Assumir que a gente não consegue fazer tudo, né? Então, pois é. Já tinham várias discussões, os papos, os fóruns, todo mundo conversando, etc. Tal. Enfim, eu acho que além de ser umas possibilidades desse caminho, a gente também tem o dom da pessoa. Eu não tenho um dom para fazer um gerenciamento de crise do avião da TAM que está caindo, entendeu?
tem o cara que manja, que faz todo o planejamento antes. Assim, eu lembro quando a gente teve aula, eu fiquei impressionado. O professor falava como assim, Como ele pensou nisso, né? claro que dentro de eventos também é gerenciar crises, tá? Isso é Todo normal. momento, todo momento. Tem uns bugs, assim, entendeu? Sim. Tava no evento anteontem. O palestrante subiu no palco, ele começou a passar o PPT. Ele era um dos diretores lá da empresa, começou a passar o PPT. Pessoal, esse PPT não é o que eu mandei. E o evento rolando. Aí chegou o pessoal lá da agência e da empresa. Não, mas não é isso, aquela. Aí chegou uma menina, então eu tenho o PPT dele. Então dá. E aí o que a gente fez? A gente teve que fazer um corre porque estava em PDF, teve que converter em PPT. Em cima da hora. Em cima da hora. E o cara falando lá. E aí, disse que lá. Aí, só que isso. Muitas empresas não deixam seus USBs para pendrive abertos. Então elas não podiam espetar nenhum. Então teve que mandar um e-mail para chegar, não sei o que lá, para baixar em PDF. Para converter em PPT. E quando você converte em alguns programas, ele some, ele corta, ele muda a fonte, enfim. Fica a dica, né? Deixem aberto, pelo amor de Deus. Por favor. Aí eu tirei todo o resto que era antes e depois e deixei só o PPT do cara. Espetei na máquina certa. Aí eu tinha visto que tinha um logo que não tinha entrado. Essa cena foi muito boa. Ruth, se você ver esse podcast, é de você que eu tô falando. A gente espetou, entrou e a gente avisou o cara, o seu PPT já tá lá no telão. Ele trocou a primeira tela e ele falava pra caramba que era slide. O que eu fiz? Eu falei, Ruth, deixa aí, dá um alt tab, vai lá no PPT. E foi muito engraçado, porque aí eu selecionava o que não tinha, quer dizer, o que estava errado, que tinha que sair, e falava, Ruth, dá um delete, tuc. Aí eu ia lá e colava. E ele falando lá. E ele falando lá. Eram, tipo assim, uns 13 slides que tinham a mesma cena. Caramba. E foi. Só que assim, ninguém vê isso, entendeu? Então. É o dom que você acabou de falar, né? Tem gente que tem dom pra fazer isso. E a Ruth, tem gente que não. Ela é uma assistente de direção que ela cuida muito bem de conteúdo. Então, eu sei que ela manja e ela sabia do PPT, ela sabia do Pixel Map ou do telão, então tinha coisas que ela era muito parceira ali, entendeu? Então, é isso na verdade, entendeu? Assim, tem coisas que acontecem e que são as eventualidades dos eventos, entendeu? Se tivesse mais tempo para poder organizar, nada disso teria acontecido, pessoal. Maravilhoso. Para as pessoas entender que às vezes não é só glamour. Evento não é só glamour, CRP também é difícil. Sim. Acho que sem ter essa visão estratégica que a gente tem que ter, né? A gente tem que se posicionar, que não tem uma iniciativa. Quando você falou da agência lá, que você entrou na agência, você teve que ter uma iniciativa. Teve que sair da sua caixinha, do seu comodismo e procurar algo a mais. E dentro de RP a gente é desafiado todo dia a fazer algo diferente, algo a mais. Acho que dentro de evento também existe isso de foi errado, o problema é dele. Ninguém mandou ele mandar depois. Isso acontece, com certeza, tenho certeza disso. Então, a pessoa ter a iniciativa de não, peraí, ele mandou errado, tudo bem, acontece, vamos ali, vamos resolver, vamos fazer acontecer e vamos fazer com que isso dê certo para o bem do cliente, para o bem do público e até porque estamos aqui para isso, né? Sim. Acho que pensar dessa forma seria o ideal. Às vezes eu não entendo. As pessoas sabem que tem as coisas para fazer, mas elas deixam tudo para última hora. Você não sabe que vai ter evento daqui a 6 meses? Tem convenção da empresa? Você já pode começar a pensar nela, por favor? Entendeu? Porque precisa de todo mundo. Tem isso. Não é só uma pessoa. Não. Tem uma coisa que eu falo nas minhas palestras, já vamos que falar o sobre ser isso, humano não é uma ilha. Ninguém é ilha. Tem gente que gosta de ver mais isolado, e tá tudo bem. Eu adoro também ir pro sítio, pro meio do mato e ficar de boa. Sim. Esses tempos atrás eu fiz o caminho de Santiago assim, de Compostela, que eu caminhava 8 horas por dia, sendo que das 8, 6 com certeza eu estava sozinho. As outras 2 a gente cruzava outros peregrinos, e tal. E tudo bem, eu acho que é importante você ter a sua individualidade, mas a gente não tá sozinho.
quando você vai no mercado, todas as frutas, os legumes, estão lá Aparecem lá. porque alguém fez, entendeu? Sim. Né? Você nasceu de um pai e uma mãe, né? Você anda de ônibus, tem um motorista que tá lá, tem um de Uber, tem um motorista que tá lá, tem um cobrador, enfim. A gente não tá sozinho. Então a gente tem que entender que a gente tem uma relação mínima com as pessoas, entendeu? E por que não fazer umas relações serem melhores, entendeu? Sim. Então, por isso que eu... É porque a área fala relações públicas, É, né? é. Então a gente lida muito Sim. com o público e Sim. o network é fundamental pra Sim. gente. E falando em palestra, Diga. que o senhor é palestrante, desde 2014, né? Sim. Isso é muito interessante, né? E aí eu vou te perguntar qual a importância da educação e a capacitação para profissionais iniciantes na área de evento. E como surgiu a ideia do Events? Tá. A ideia de começar a falar foi sim na faculdade, então essa história do curso ou da matéria de eventos que ali lidava e as pessoas elas perguntavam, era real mesmo, eu comecei a compartilhar mesmo. Nesse mesmo período eu estava participando de um processo de coaching com uma amiga minha, a Milena, e ela ia dar uma palestra na FATEC em Tu. E ela não pôde. A gente além dela ter esse processo, a gente já era amigo de antes. E ela falou, Tico, você não quer dar palestra lá? Eu falei, eu? Fácil da palestra, né? Facinho. E na FATEC, assim, de tudo, tinha o curso assim, de evento. Então, eu ia falar sobre eventos. O que foi interessante é que dentro do processo assim, de coach, a gente começou a criar a sistemática do que eu ia falar, entendeu? Então, ela jogou, Tico, ó, pensa... É por esse caminho. E aí eu montei uma ideia de slide e a gente foi compartilhar lá com os alunos. Confesso que eu gostei bastante na época. Foi muito interessante, assim. Eu saí de lá, uau, falei, contei, expliquei, que legal, entendeu? E aí eu comecei a entender que quando eu compartilhava, eu aprendia também tudo que eu vivia. Eu olhava com um olhar assim de aprendiz. Só abrindo parênteses, uma vez eu fui no Fórum Eventos, que é um eventos para quem faz eventos, tá? E teve uma palestra que a moderadora estava falando e ela falou, gente, ó, eu sei que tem um monte de gente mais velha que já faz evento há 30, 40, 50 anos. E tinha uma galera bem mais velha, assim. E aí ela falou, tenham mente de principiante. Sejam esponjinhas de vez em quando, para poder absorver. Porque às vezes, não, isso eu já sei. Não, isso eu não quero ouvir. Escuta de novo. Bate de novo para poder, né, ouvir um pouco. Então, quando eu comecei a compartilhar, foi muito massa por conta disso, entendeu? Eu comecei a entender que, porra, é legal falar. Que legal que é compartilhar. E aí eu comecei a fazer uma palestra aqui, na faculdade ali, que tinha amiga que dava aula também, enfim, né? Eu comecei a contar para as pessoas que eu fazia as palestras, assim. O que foi legal foi assim, tinha o Fernando, existe o Fernando Serrabello, que hoje é meu sócio, do Events, e ele também veio do lazer. E tem um evento para recreação que chama Ciranda da Recreação. Era um final de semana, onde tinham vários workshops de recreação para terceira idade, recreação para criança, recreação na piscina, recreação em âmbito, enfim. E a gente falou, que tal a gente ter uma ideia dessa para eventos? Antes de falar com o Fê, eu tinha conversado com o Fábio Contop, que era assim, da Trampa S.A., que ele também estava com essa ideia. Mas aí ele casou e ele mudou para São Carlos e falou, Tico, toca aí que ok. Então aí, assim, tanto é que o primeiro nome do evento que a gente veio era assim, Ciranda de Eventos. E aí com o Fê a gente começou a trocar ideia, a trazer outras informações, etc e tal. E aí a gente teve a ideia de compartilhar o que a gente sabia, mas principalmente trazer gente da área de eventos para poder falar. Porque eventos é uma área que a gente sempre tá assim dos bastidores, né? A gente sempre é do backstage. Então foi interessante para poder falar e trazer outras pessoas para falar, entendeu? Então tinha um cara que sabia de cenografia, ele falava de cenografia. Tinha o rapaz assim da técnica, ele falava sobre a mesa de som, como é que é montar, quem cuidava da de A e B, da logística de transporte,
das hotelarias. E por que não? Então isso foi interessante porque a gente trouxe isso como um hub, um momento onde as pessoas poderiam compartilhar os seus aprendizados. Existem as teorias, existem muitas coisas, mas não existe uma verdade única. Então eu tenho meu aprendizado, você tem o seu, e a gente se junta para construir algo maior. Então foi interessante isso. O primeiro evento foi em 2017, em 3 e 4 de setembro de 2017. E foi interessante porque foi um movimento, foi um movimento assim, muito bom assim, pra gente, para poder abrir, e as pessoas falam, nossa, que legal. Porque hoje em dia tem faculdade, né, assim, de evento, tem muito mais aprofundado Senac, tem as FATECs, a própria AMB também tem, mas na época não tinha muito. E por muitas vezes o que a gente aprende na academia é uma coisa muito mais teórica. E o que a gente trouxe no Events foi trazer a prática. As pessoas iam falar com as pessoas que estavam trabalhando dentro daquela função. Então, a dúvida que ia ser tirada era com um cara que manchava sobre aquilo. Com uma amiga que manchava sobre transporte, entendeu? Claro que eu sei, porque eu preciso assim contratar, preciso saber, mas se aprofundar um pouco mais, eu começo a não entender. Então, é legal fazer isso. Então, a gente fez esse espaço, entendeu? Depois a gente teve os talks, a gente começou a dar cursos mais básicos, cursos mais aprofundados. A pandemia fez a gente se digitalizar, que era uma coisa que a gente apanhava muito. Fomos obrigados, né? Mas a gente, não, porque é presencial, não, mas grava o curso, etc. Mas foi interessante por conta disso, sabe? De abrir mais o leque para alcançar as pessoas, assim. Então isso é muito massa, assim. Hoje a gente está se reestruturando. Hoje, em 2023, a gente, com 6 anos nessa de idade, a gente está se ajustando para um novo ano assim que começa. Hoje em dia a gente trabalha muito com cursos in company dentro das empresas que tem uma demanda para estruturar os seus departamentos. A gente tem trabalhado muito com algumas consultorias também. Quero arrumar o meu departamento. Então a gente senta, conversa, olha como está e o que pode fazer as melhorias, sabe? Mas a gente gosta bastante de compartilhar os aprendizados. Isso é bem massa, assim. Gosto bastante. Foi legal. É um propósito que eu tenho dentro dos eventos, assim. E mesmo antes de ter o Events, ou mesmo com Events também, tem gente nova que chega, ou tem gente... É legal trocar ideia, é legal contar, ou até eu pedir informação, porque eu também não sei de tudo, ninguém sabe tudo. Então é legal a gente escutar e aprender. Então, assim, vira e mexe, eu tô assim na house lá com os técnicos, chega um programa novo, a gente troca uma ideia, um tipo de luz, um tipo de equipamento. Então é legal fazer essa troca, entendeu? É aprendizado o tempo inteiro, assim. Então compartilhar os aprendizados esse é um caminho que a gente encontrou no Events Educação. Que é importante também. Sim, acho que para todos a nossa trajetória, tanto acadêmica quanto profissional, é muito importante que a gente saiba trocar. Perguntar. Tipo assim, eu sei, mas será que essa pessoa sabe mais do que eu? Será que essa pessoa ela consegue me trazer uma informação nova? Sim. E nem se falou, ninguém sabe de tudo, do todo. Não. E aí a gente tem que estar... temos que ter essa cabeça de aprendiz mesmo. Mais que a gente, você está aqui na área há 23 anos. Então quer dizer que um estudante que está entrando agora não pode ensinar? Claro. Entendeu? Tipo assim, a gente tem que estar aberto para isso também. Tempo atrás, teve a premiação do Conherp do Prêmio Profissionais do Ano, né? Faz uns 2 anos, isso, mais ou menos. Eu sei que foi na Fapcom. E a galera assim, da técnica era os funcionários de lá. E foi muito legal porque eu tive um contato com eles, ele me mostrou coisas que eles usavam como transmissão e eu contei um pouco do que eu fazia. Então a gente meio que deu uma equalizada, saca? Assim, pra trabalhar, assim. Então foi muito massa. Imagino que aqui também tem uma galera que trabalha aqui que vocês podem buscar essas informações. Entendeu? Sim, então, aqui agora a gente estava querendo saber qual que é o programa que eles vão usar. Né? Aliás, eu queria saber que programa que vocês usam para fazer as edições. Ela já é feita já no ar ou depois vocês fazem? Depois, é feita depois. Muito obrigado. Muito bom. Agora, mudando um pouquinho de assunto,
Além da atuação de eventos, você foi colunista no blog Versátil RP. Sim. E aí eu pergunto pra ti, como a versatilidade profissional contribui para o sucesso em diferentes áreas? Porque você fez muito sucesso em muitas áreas. Tá. E ter versatilidade é importante. Ou não é importante. A gente tem que focar em uma coisa só. Vamos lá. A época do Versátil RP foi muito massa. Muito massa. Agradeço a Thaís e o Diego, porque... o Versátil, ele foi um movimento que surgiu dentro da Fapcom como uma ação de uma matéria. E eles fizeram um blog. Só que o blog começou a crescer. E eles começaram a evoluir e a chamar vários outros profissionais de outras áreas, dentro das relações públicas, para compor. E para escrever as colunas e para participar, assim. Para colaborar mesmo, né? Foi. E foi uma época muito massa, assim, porque tinha o Versátil, tinha Mas o Todo Mundo Precisa Acender o RP, tinha o Fantástico Mundo RP. Isso era 2017, 16? 13, 14 ali. Por aí, né? Eu lembro que Todo Mundo Precisa de um RP estourou ali em 2016, 2015. Tava mas eles já estavam, então eles já estavam decolando já. Foi massa, assim. Então foi interessante eles me convidaram para participar. Eu achei muito interessante porque eu era um dos que falava sobre evento, então eu até criei eventos com eles para poder fazer interno junto com outros parceiros, assim. Era legal porque como eles vieram de faculdades diferentes que têm os propósitos diferentes e metodologias diferentes, a gente trocava muita ideia, assim. Um dos slogans era a história, a gente é mais assim generalista, então eu achei interessante isso na época. E o nome do Versátil é porque a gente é realmente uma profissão que é versátil. A gente pode atuar em várias áreas, em vários caminhos, entendeu? Então eu gostei muito assim nessa época. Quando tiveram os dois ERERPs, eu fui nos dois fazendo a cobertura Pedro Versátil. Então eu levava a câmera, levava a filmadora para gravar, filmar, enfim. Foi muito massa, assim, foi muito bacana. Dentro da nossa área, hoje em dia não tem muitos mais movimentos, na verdade, tem poucos blogs, acho que o que eu tenho visto que tem assim surgido, assim, na época não tinha os influenciadores assim, digitais, hoje em dia tem muito mais. Então o que eu já percebi é que tem algumas personalidades que vêm falando bastante, umas meninas que falam, eu acho massa, assim. O legal desses coletivos é porque você junta as pessoas para construir, eu acho que é muito mais interessante do que uma pessoa só falar. Eu acho que a gente tem um pouco essa assim, versatilidade de atuação. Só acho que a gente tem que aprofundar um pouco nos conhecimentos para poder entregar. Senão fica tudo muito superficial, entendeu? Entendi. Então é legal você saber de tudo, mas é legal você também ser bom em algo para poder entregar realmente. Sim, é que a gente chama de profissional T, né? Sabe de tudo um pouco e de um muito. Né? Que interessante. Gostei. Eu ouvi de uma amiga, inclusive, uma vez, eu falei, olha, interessante, eu gravei isso lá em 2018. Que legal. Eu gravei. Porque às vezes a gente quer abraçar tudo, a gente quer saber de tudo, quer se envolver em tudo. E às vezes não funciona assim. Sim. A gente tem que focar o que você quer para sua vida, o que você quer, aonde você quer atuar. Então a gente vai lá e estuda e se especializa nisso. E para encerrar, que parece que isso aqui já é um bom tempo, vamos falar de parcerias e clientes. Tá. E aí não podia não perguntar sobre isso. Vamos lá. Como você consegue estabelecer parcerias estratégicas e manter relacionamentos duradouros com clientes? Vamos lá. Eu acredito muito nos relacionamentos que são interessados e não interesseiros. O interesseiro, ele vai, suga e vai embora. E o interessado, ele está preocupado com a relação com o cliente, com a sua equipe, com todo mundo, tá? Eu acredito que a gente
possa, dentro dessas relações, e aí assim, eu como autônomo, eu tenho cliente agência e tenho cliente a empresa, né? Assim, com Os dois que mundos, né? eu estou trabalhando. Então, sinto que é super importante, assim, cada vez mais ter muitos feedbacks para que as pessoas aprendam e evoluam pós as entregas, porque o que acontece é acabou vendo, beijo, tchau, fecha a conta, manda nota Beijos. e acabou. O que eu acho importante é manter, assim, essa relação mais saudável e parceira para melhorar a próxima entrega. A gente fala muito dos ciclos dos eventos, né? Tem o pré, o trans e o pós. E o pós exatamente é o fechamento, a avaliação, porque já começa o pré de novo, entendeu? Então eu acredito muito nisso. Acredito que a gente pode ser muito mais humano dentro das equipes e dessas relações. Muito mais transparente também nessas entregas. Muita gente tem... o diretor tá chegando, né, pessoal? Gente, ele é uma pessoa como a gente. Ele vai subir no palco. Ok, que ele pode ter mais poderes dentro de uma empresa, dentro de uma corporação. Mas se não dar o microfone para ele, não falar para ele onde ele sobe, o que ele precisa falar, onde é o PPT, como é o passador de slide, ele pode até saber alguma coisa, mas a gente precisa fazer essa direção. Então eu preciso chegar nele. Não vai ter jeito. Esses dias teve um evento que o mestre de cerimônia era o Otaviano Costa e a Flávia Alessandra. E o palestrante era o César Cielo. Só. Gente, os caras são globais, os caras são olímpicos. Mas você não fala pra ele o que ele precisa fazer, onde ele vai entrar, o que ele vai fazer, qual música vai ter antes e como vai ser o encerramento. Pra onde olhar. É isso. Então eles são tão humanos quanto qualquer pessoa, assim como o diretor também. Então precisa chegar nele e conversar com ele. Então tem uma frase que o Rodrigo César, que ele é do departamento de eventos lá da Roche, né? Não sei se ele é gerente, enfim, mas ele é da Roche, né, o Rodrigo. E ele comentou uma vez isso, para mim, isso me reverbera muito, que os eventos precisam ter menos ego e mais eco. A gente precisa ecoar mais coisa boa e deixar os egos de lado. Porque, claro, que as pessoas vão querer fazer do jeito que elas querem, mas vamos tentar entender como é que funciona o contexto de toda a equipe. E se é melhor... E aí entra uma coisa que é importante. Às vezes eu quero fazer do meu jeito, mas será que é do jeito que a empresa precisa? Entendeu? Não, vou pintar tudo de azul, não sei o que lá, mas o cliente usa a cor verde. O que adianta você colocar a luz azul, entendeu? Mas eu quero que suba um funk, mas o público é mais velho. Então, é você entender o contexto que você tá, entendeu? Então eu acredito muito nisso, assim. Então, desses diálogos, dessas escutas mais empáticas entre as pessoas, entendeu? E aprender a dizer não e aprender a dizer que errei. A gente errar é humano e tá tudo bem você errar e assumir o erro. Só que a primeira coisa que as pessoas fazem é, não, é lá, né? Então aí você cria esse outro lado que não precisa. Então vamos ser mais transparentes, entender que todo mundo pode errar e todo mundo tá construindo e se ajudar, porque aí a gente eleva o nível. E não fica um aqui, um lá, um cá. Então, acho que se perde um pouco por esse lado, entendeu? Então, se eu tenho, assim, clientes mais empáticos, que podem ter agências que são mais participativas e que são mais organizadas para trazer a gente antes desse processo, passar as informações antes, eu acho que a gente vai ter, assim, cada vez, assim, melhores entregas dentro, assim, de eventos e do que é programado, entendeu? Quando é programado. Assim, é isso aí. Quando é programado, é ótimo. Tá. E é isso. Agora, só pra gente encerrar, eu vou te fazer 2 perguntinhas que fizeram lá no Instagram. Sim. E é importante, né? Eu achei abriu a perguntas. caixinha no Instagram, né? Sim. Obrigado pro pessoal que mandou as perguntas. Calma aí, deixa eu achar aqui. Tem mais perguntas do que aquela? Não. Não, só aquelas. Só aquelas, tá bom. Vamos lá. Fazer o curso de graduação em RP ajuda neste mercado tão concorrido? Sempre. Por quê? Sempre capacitar é importante, tá? Conhecimento, né? Conhecimento é sempre importante. RP traz esse olhar mais assim, corporativo dentro da área de eventos, tá? Eu acho que é super importante. Falando de eventos corporativos, tá?
Acho que a gente tem também... existem uma gama de infinidade, tem evento corporativo, social, cultural, etc. Tal. RP, sim, dentro do universo assim, corporativo ele ajuda bastante. Ele pode ser RP de músicos? Pode, não tem problema, entendeu? Mas ele tem que entender que tem um contexto junto com ele, entendeu? Senão ele não entende onde ele tá, o terreno que ele tá pisando, tá? Muito bom. Acho massa. Segunda pergunta e última. Como é a convivência com jornalistas e outros comunicadores que também se envolvem em ações de RP? Polêmico isso. Polêmicos. Assim, na verdade, é um pouco o que eu falei agora há pouco, né? Eu acho que as áreas têm que se... Cara, tem que se dar bem. E entender que cada uma tem o seu potencial e se juntar, elas têm uma bomba pra explodir de coisas boas, entendeu? Tem o Megazord, né? Tem o Megazord, entendeu? Mas eu acho que tem isso, entendeu? Tem coisa que tem coisa que não é assim, da sua área e às vezes eu, como RP, não vou ter um dom que o jornalista tem de fazer alguma coisa, um aprendizado que ele teve lá, do lado de lá, entendeu? E até, gente, olhar as vivências de cada um, entendeu? Assim, as faculdades também tem matérias diferentes, tem jeitos diferentes, né, assim, de se ensinar as coisas. Então eu acredito que tem que se juntar. Mesmo com PP, mesmo com marketing, mesmo com um monte de gente. Entendeu? Assim, aqui a gente tem aula junto com PP, com marketing, com jornalismo, produção editorial. Então teve algumas vezes, acho que foi na minha outra faculdade, que aconteceu isso, que as turmas brigavam. Tipo, quem era mais importante dentro do mercado, quem que ganhava mais, quem é que ia fazer tal coisa, quem que não ia fazer tal coisa. E a professora chegou e falou assim, por que vocês estão brigando? Eu não estou entendendo. Dentro de uma agência, vocês vão ter que trabalhar juntos. Total. Não tem porquê. Então, é isso, entendeu? Vocês estão levando uma rivalidade, mas é porque você faz RP também, então lá fora você é o meu rival. A professora, não existe isso lá fora. Lá fora vocês têm que aprender a lidar com o outro e saber que o outro também pode te ajudar muito. Não é porque a pessoa vai se formar também em RP ou também em uma outra área de comunicação que ela é seu rival, que ela é seu oponente. Sim. Não existe sim. isso. Então, por isso que eu te falei do Megazord, quando a gente pega as pecinhas e fala, preciso de uma pessoa de PP, porque são criativos. Preciso de alguém de jornalismo, porque falam e escrevem muito bem. Preciso de alguém de design que tem uma mente... É isso. Né? Assim, eu não sei Agora fazer eu vou te lançar uma pergunta, já que você trouxe esse tema para mim. Você acha que eventos é mais ligado à área de RP ou à área de turismo? Acredito que mais turismo. Tá. Dentro da grade curricular, até o curso assim, de eventos que tem, ele é ligado ao turismo e não à comunicação. Então isso é muito louco, entendeu? Porque assim, na verdade, tem esses aprendizados básicos, etc. Tal, que são encampados mais assim, por áreas. Mas dentro de eventos, assim, por exemplo, eu tenho gente que é do turismo, gente que é da educação física, gente que fez moda, gente que fez teatro, gente que fez... como é que assim, culinária. Então, assim, você tem uma gama de profissionais que tá trabalhando e que atuam dentro das suas funções e aprendem outras e vão se especializando em outras. Se for pensar, eu comecei a trabalhar com um meninote de recreação, entrei em logística, fui para produção, hoje faço assim direção. Amanhã não sei o que vai acontecer. Mas assim tudo é aprendizado, tudo é uma escada, né, assim, de evolução, entendeu? E tem gente que fez RP que tá fazendo outra coisa, abriu uma padaria. E tá tudo bem, entendeu? E tá tudo certo. Ele aplica na realidade dele, né? É isso, entendeu? Então, assim, tudo é aprendizado e eu acho que tudo, assim vale muito a pena, entendeu? Então, eu acredito nisso. Eu também acredito nisso. A gente compartilha do mesmo pensamento. Muito bem. E então é isso, né? Quero muito agradecer, Tico, por ter vindo. Tava muito ansioso, muito empolgado por trocar essas figurinhas, até porque a gente pensa muito parecido, né? E falar um pouquinho de quebrar a caixa, né? Sair um pouquinho da zona de conforto, mostrar que RP não é só aquilo que dizem ou que acham, e eventos também não é só glamour ou festa, né? A gente tem os lado A e o lado B, Sim. sempre. Sim. E dessa rivalidade também que a gente vive dentro das duas áreas, que não tem por que existir, né?
Existe, O mundo mas... já é tão tenso, já é tão... Tô puxado. Gente, a gente já é cobrado tanto por entregar o melhor, o excelente. Então, não tem porquê, né? Sim. E, então, muito obrigado por ter vindo. Obrigado, Kaique, viu, pelo convite também. Obrigado à universidade, à GECOM. Façam seus trabalhos sempre. Acho que é assim que a gente aprende. Acho que a gente tem que se fragilizar para aprender, se curar e evoluir. Acho que esse é o caminho ótimo, assim. E desejo muito sucesso mesmo. Acho que é assim que a gente aprende. Assim nada é fácil. Mas é assim que a gente evolui. Acho que Sim. É bem assim. Eventos, eu acho que a gente pode cada vez ser mais humano dentro dos eventos e das relações públicas também. Para que a gente possa, assim, realmente assim, levar algo diferente, entendeu? E não só uma imagem, não só uma arte, não só um roteiro. Mas a gente tem que trazer um propósito dentro... Assim, não só o arroz e feijão, né? Exato. Põe um pouquinho de personalidade também. Parabéns, Kaique, viu? Obrigado. E você quer deixar algum recado para os estudantes aí de IP, de eventos, em geral? Uma dica aí de mercado? De mercado? Qualquer coisa aí. Eu tenho uma que eu... juro que hoje eu fiquei vendo fotos lá de 2013, 2015 e tal. Eu quero essas fotos, hein, inclusive. Eu vou passar depois. Eu juro que aí você pode compartilhar. Participem dos eventos. Eu acho que ir em evento e ter um olhar mais crítico do que está acontecendo, dos serviços que tem, de quem está trabalhando, os acessos, o segurança, o pessoal de bebida, o pessoal que está limpando, os técnicos que estão lá no palco, ou de repente, assim, qualquer outra coisa. Vão e observem. E guardem esses aprendizados, tá? Esse é um ponto. O segundo ponto sempre que tiver um evento da área de RP, vai lá ver, vai lá participar. Às vezes tem coisa que você não gosta, às vezes tem coisa que você vai filtrar para poder evoluir, porque senão sempre vai ter gente fazendo do mesmo jeito e nada vai se mudar. Se vocês não se movimentarem, nada muda, né? Então, acho que vale um pouco isso, assim, essas boas assim, conexões para poder participar, para poder estar, para poder experienciar, né? A gente fala muito que os eventos são experiências, então vivam uma experiência dessa diferente. Hoje estou vivendo uma experiência de estar no estúdio de podcast, com o Kaique, com técnicos, com uma galera aqui, que eu acho que é interessante. Então, vão buscar essas experiências, entendeu? Pode ser na balada, pode ser em qualquer lugar que vocês forem, em teatro, em cinema, em show, em qualquer lugar. Sempre vai ter gente atendendo vocês. Preste atenção na hospitalidade, quando as pessoas elas recebem vocês em qualquer nível de serviço. Isso também acho que vale muito a pena a gente poder entender, para trazer isso para a nossa vida como profissional, como RP, como profissional de mídia, de eventos, enfim. Aí vocês vão encontrar o que encaixa dentro do caminho de vocês. Pergunta para os professores, levantem a mão, tirem as dúvidas, porque depois que passar todo esse tempo assim, de faculdade, você vai só pesquisar no Google e o Google só traz a respostinha, né? Um assunto que a gente não falou foi inteligência artificial, que a gente pode falar assim, vamos falar um pouquinho no próximo, mas assim, inteligência artificial dentro de eventos, ela já existe e ela não vai substituir o ser humano. Ela vai completar o serviço que a gente está entregando. Só isso que eu tenho a dizer. E obrigado pelo convite, Kaique. Fica um spoiler pro segundo, né? Fica spoiler, essa hashtag. É isso, obrigado, gente. Obrigado. Obrigado, time.